Meus amigos de Garanhuns, eu venho até aqui hoje como forma de respeito a todos os garanhuenses, aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram, mas acompanham o nosso mandato, as ações do nosso mandato por Garanhuns. Eu fiquei surpreso com um vídeo gravado e divulgado aí nas redes sociais pelo secretário Alexandre Marinho, a quem eu tenho muito respeito. Mas, sinceramente, eu esperava uma resposta do prefeito Sivaldo e não do secretário. Mas já que foi o secretário escolhido aí para responder, eu faço questão de pontuar cada item que ele colocou aí no seu vídeo, na sua manifestação, para explicar à população de Garanhuns, que muitas vezes não acompanha o cotidiano de um parlamentar, não conhece os trâmites aqui de Brasília e precisa ser conduzida ao entendimento correto. Há alguns dias eu fiz uma live aí em Garanhuns, colocando o nosso mandato à disposição e buscando uma solução para o problema do buraco lá na rua Senador Paulo Guerra. Um buraco que foi aberto a partir de uma forte chuva, houve uma morte, né, naquele episódio, e já se passaram mais de 8 meses e nenhuma solução foi encontrada pela prefeitura. Então eu, como deputado, filho da terra, tenho um compromisso com Garanhuns. Levei a Codevasf até o local. A Codevasf fez uma avaliação preliminar, chegou à conclusão de que poderia realizar a obra, começando agora na primeira quinzena de janeiro, entregando no prazo aí de 30, 40 dias, coisa que a prefeitura não fez até hoje. E fui apontado como alguém que fez um teatrinho. Sinceramente, população de Garanhuns, você acha que foi teatrinho? Eu penso que não. Buscar a solução para um problema grave como aquele, para um problema que provocou a interdição de uma rua por mais de 8 meses e até agora nada foi feito pela prefeitura, não é teatrinho, secretário. Me perdoe, mas isso não é teatrinho. Secretário, o senhor falou no seu vídeo que eu já tive disponível aqui no meu mandato 65 milhões de reais e que poderia ter colocado 65 milhões de reais em Garanhuns. O senhor foi um homem que trabalhou aqui em Brasília como chefe de gabinete de um ex-deputado. O senhor conhece, né, os trâmites, o passo a passo aqui em Brasília, mas muito me assustou e causou estranheza o senhor agir de má fé, dizendo que eu já tive 65 milhões de reais. Ora, eu ganhei a eleição em 2018, assumi o mandato em 2019 e só no final de 2019, secretário, eu indiquei emendas ao Orçamento Geral da União para serem executadas em 2020. Então, no começo do nosso mandato, o primeiro recurso que eu tive de emenda impositiva particular do nosso mandato foi colocado à disposição da população de Pernambuco em 2020. Os 15 milhões e 400 mil que o senhor falou. Aí, em 2020, secretário, nós indicamos mais 15 milhões para o orçamento de 2021 e nós ainda estamos em 2021. Não queira confundir a cabeça do povo, não queira colocar dúvida na população de Garanhuns, porque nós aqui vamos restabelecer a verdade. Eu vou falar aqui em torno de 30 milhões de reais que o nosso mandato teve até agora como disponível para a população pernambucana. Você sabe que o nosso mandato hoje tem um lastro por todas as regiões de Pernambuco e nós precisamos atender a todas elas. Então não vamos falar em 65 milhões porque isso não é verdade. O senhor sabe que não é verdade. Nós vamos falar de 30 milhões, que foi o dinheiro disponível, né, até agora para o nosso mandato. Nós tivemos até aqui uma grande preocupação com a pandemia e nós colocamos recursos no orçamento da União para hospitais, para prefeituras de todo o Agreste, para unidades de saúde, para que houvesse esse enfrentamento da pandemia. E eu falo isso por quê? Porque no primeiro ano que eu tive recurso de emenda parlamentar, veio a pandemia. Então, esse ponto está explicado. O senhor mentiu aí ao dizer que eu tive 65 milhões, quando na verdade eu só tive até agora 2 anos de emenda
parlamentar disponível, né? Então eu quero restabelecer aqui a verdade em cima da mentira que o senhor disse aí. E o senhor sabe, né? O senhor sabe, assim como eu sei, mas infelizmente preferiu agir de má fé. Não são 65 milhões, são 30 milhões. Bom, agora vamos falar então da curva da laranjeira, já que o senhor tocou nesse assunto, curva da laranjeira então. A curva da laranjeira, secretário, é uma demanda do nosso mandato ao DINIT, o departamento ligado ao Ministério da Infraestrutura, que é quem cuida de obras rodoviárias. E desde o começo do nosso mandato, eu tenho buscado a solução para aquele problema. Só quem é de Garanhuns, assim como eu, sabe a importância da retificação daquela curva. Muita gente morre ali, os acidentes são frequentes e normalmente com vítimas fatais, então eu, como sou de Garanhuns e acompanho esse drama da curva da Laranjeira há muitos anos, ao assumir o mandato, comecei a buscar a solução para aquele problema. Talvez o senhor não saiba, eu vou lhe dizer, ou o senhor sabe e novamente agiu de má fé. Graças a Deus, secretário, e graças ao nosso mandato, à nossa luta aqui em Brasília, a curva da Laranjeira vai sair. O projeto conceitual, que é o primeiro passo, já foi concluído. Depois do projeto conceitual, vem o projeto executivo. E o projeto executivo também já está pronto, secretário. O senhor, não sei se sabe ou não, mas se sabe, agiu de má fé. Já está pronto. Só falta agora resolver um impasse lá da desapropriação daquela área. E assim que isso for resolvido, parte para a fase de licitação. Mas olha, o senhor secretário de planejamento, o senhor sabe de tudo, né? Mas quis jogar para a plateia aí, só que comigo não cola, secretário. Curva da Laranjeira vai sair. E o seu videozinho está gravado. Quando sair eu vou lhe chamar para a inauguração lá junto com o DINIT, pode ter certeza. Pois bem, já que o senhor quer falar da passarela lá de Emanuel Shell, vamos falar. Prometi mesmo, em 2019, quando assumi o mandato. E eu disse aqui já no começo desse vídeo, assumi o mandato em 2019 e indiquei emendas ao orçamento para execução em 2020. Na minha cabeça, a obra seria realizada em 2020, porque eu colocaria emenda para 2020. Só que em 2020, secretário, surgiu a pandemia. A minha prioridade naquele momento não foi uma estrutura de ferro lá no meio da rodovia. Não foi. A minha prioridade foi destinar recurso federal para hospitais, para a compra de respiradores, para prefeituras, assim como fiz com Garanhuns. E o dinheiro chegou, o senhor sabe disso. O dinheiro chegou. E foi utilizado lá na UPA da COB 2. A UPA que, infelizmente, o seu prefeito fechou. O prefeito que prometeu tanto abrir um hospital municipal em Garanhuns, não fez até agora, disse que não vai fazer e fechou a UPA. Pois é. Infelizmente, não deveria ter feito. Se eu fosse o prefeito ou qualquer outro que tivesse preocupação com a saúde pública, realmente não teria feito isso. Mas só para explicar, eu fiz a destinação da emenda. O senhor, se tivesse o cuidado, o zelo de procurar no site da Câmara os espelhos das emendas, o senhor sabe isso, o senhor entende essa linguagem, o senhor iria ver, está lá, DINIT, 2 milhões de reais destinados pelo nosso mandato para a realização dessa obra da passarela. O DINIT está avançando e em fevereiro, essa é a previsão que me foi passada pela coordenação do DINIT, pela superintendência do DINIT, ainda agora há pouco, é que em fevereiro, no comecinho de fevereiro, nós tenhamos a licitação dessa obra, né, dessa passarela lá em Emanuel Shell, e vamos assim resolver um problema também crônico ali de muita gente que morre naquela rodovia tentando atravessar. Muitas crianças, vários casos já aconteceram, mas também só sabe a prioridade de uma obra daquela quem é de Garanhuns, assim como eu. Muito bem, vamos falar da BR-423, né? O senhor tocou nesse assunto também. Deixa eu só recapitular um pouquinho, secretário, para o senhor entender. Realmente essa é uma luta antiga, não é uma luta que começou comigo, é uma luta que vem de muito tempo, mesmo quando eu nem sonhava em ser deputado federal. Me lembro que em 2006, quando o Eduardo Campos foi eleito, né, uma das bandeiras
que o Agreste levou para ele foi a duplicação da BR-423. Em abril de 2007, mais ou menos, ele foi ao Agreste pela primeira vez como governador e recebeu ali, secretário, um manifesto assinado por 31 prefeitos da nossa região. Ele lutou, colocou junto ao presidente Lula essa obra no PAC, não foi realizada. Em seguida veio a presidente Dilma, que retirou do PAC como uma forma de represália pela candidatura dele a presidente em 2014. Resultado é que a obra estava no esquecimento. E aí, em 2018, o Agreste Meridional, Garanhuns, manda para cá um deputado federal. Eu chego aqui e começo a lutar por essa duplicação. Quem segue o meu mandato, acho que o senhor não acompanha, tenho certeza que o senhor não acompanha, se acompanhasse não teria feito essa declaração, mas quem acompanha o nosso mandato sabe da nossa luta, do nosso empenho pela duplicação. Fui procurar o presidente da República algumas vezes, o ministro Tarcísio é testemunha disso, o presidente do DINIT também é testemunha das minhas visitas constantes àquele órgão, buscando o acompanhamento dessa obra da 423. E, por último, fui até o Ceará, numa visita do presidente da República, levar esse apelo e fui atendido no Palácio do Planalto em seguida. E o presidente nos disse naquele momento que iria nos atender e mandar fazer a licitação da obra. E, de fato, aconteceu a licitação, as empresas foram contratadas, são 3 empresas do estado de Minas Gerais, um consórcio, cada uma vai responder por uma parte da obra. O primeiro é o projeto ambiental, porque é através desse projeto que se consegue a licença da CPRH, que é um órgão do governo do estado, outrora negou, e por isso essa obra não saiu do papel. Mas agora o processo está começando todo de novo, então a empresa já está contratada para fazer o projeto ambiental, a empresa que vai fazer o projeto executivo também já está contratada, secretário, e a empresa que vai executar a obra também já está contratada. O senhor sabia disso? Sabe. Mas o senhor fez questão de, novamente, agir com má fé com o povo de Garanhuns. Não faça isso não, secretário. Vamos falar do projeto Brasil em Campo, secretário, que o senhor também se referiu nesse vídeo aí que o senhor gravou. Vamos lá, o projeto Brasil em Campo era um projeto muito bacana, um projeto muito interessante, que era na gestão do ex-ministro Onyx Lorenzoni. Aliás, o senhor esteve comigo lá, junto com o seu prefeito. Nós fomos, eu trouxe, convidei o prefeito recém-eleito, né, Sivaldo, a vir até aqui, abrir as portas de Brasília para ele, numa demonstração total de apoio, né, de colocar o nosso mandato à disposição da gestão que iria ser iniciada. E nós fomos recebidos pelo ministro Onyx Lorenzoni. O senhor ouviu ou não viu quando o ministro disse que se eu colocasse o recurso, ele faria a obra acontecer? Foi um compromisso firmado com Garanhuns, foi um compromisso firmado com Petrolina, um compromisso firmado em Pernambuco também com Caruaru e Jaboatão dos Guararapes. O que é que aconteceu, secretário? O senhor sabe, eu acho que o senhor acompanha o noticiário, e o ministro mudou, né? Aquele ministro que nos recebeu, que nós gravamos o vídeo, o Onyx Lorenzoni, ele deixou de ser ministro da Cidadania. E quem assumiu foi o ministro João Roma. O ministro João Roma assumiu o Ministério da Cidadania com outra metodologia, focando no combate à pandemia. E ele não vai executar o projeto Brasil em Campo. É uma decisão do ministro. Não vai ter mais o Brasil em Campo em lugar nenhum do Brasil, secretário. Como é que o senhor quer que eu faça em Garanhuns uma coisa que não vai acontecer em lugar nenhum do Brasil? Porque naquele momento havia um ministro. Depois mudou de ministro. E o que assumiu não quer mais executar o Brasil em Campo. Focou em outra coisa, ações de enfrentamento à pandemia. Como, por exemplo, o programa Auxílio Brasil. Né? O auxílio emergencial foi por ele, agora o Auxílio Brasil. Então, não me cobre isso, porque o senhor sabe que é impossível agora realizar. Naquele momento, tanto eu prometi a Garanhuns, como o senador Fernando Bezerra Coelho prometeu a Petrolina, como o deputado André Ferreira prometeu para Jaboatão. Todos nós colocamos o recurso, mas tivemos que retirar depois
porque o projeto simplesmente deixou de existir. Sabe o que é que eu vou fazer com o dinheiro que era para o Brasil em Campo? Vou colocar no abrigo São Vicente de Paula, secretário. Aliás, eu já estive lá, já fiz esse compromisso com a irmã e nós vamos sim, até o final do nosso mandato, realizar esse grande sonho que é ter um abrigo masculino em Garanhuns. Ah, vamos falar das máquinas, né? Eu estive lá em Petrolina, realmente, fui lá. Só olha, gente, tá aqui, ó, essas 3 máquinas são para Garanhuns. Uma PC, aliás, uma PC bem moderna, que dificilmente uma prefeitura aí na região tem uma igual àquela. Um trator de esteira e uma retroescavadeira. O que é que aconteceu? O senhor sabe que quando vocês assumiram a prefeitura, Garanhuns estava com uma inadimplência e por isso não conseguiu receber esses equipamentos da Codevasf. O senhor sabe disso, mas o senhor não falou. E aí nós começamos a buscar um caminho, entraram na justiça, né, para obrigar a Codevasf a entregar os equipamentos a Garanhuns, mesmo sem Garanhuns entregar as certidões negativas de débitos. E nesse intervalo, o convênio pelo qual nós conseguimos os equipamentos, o senhor sabe que todo convênio ele tem um prazo de validade, né? O senhor sabe, mas o senhor também não falou. E para não perder os equipamentos por causa dessa demora, nós destinamos para um outro município, porque senão eu teria que devolver para Brasília. Nesse intervalo, aí, Garanhuns conseguiu resolver um impasse. E eu disse ao prefeito, Sivaldo, manda buscar o trator de esteira e a retroescavadeira que está lá disponível. A outra, que eu coloquei em outro município para não perder, não se preocupe, que no final do ano eu coloco emenda e a gente consegue em 2022 fazer a entrega dela. Qual foi a resposta do prefeito? O senhor perguntou a ele? Não, acho que não, né? Ou se perguntou também, deu uma de João sem braço aqui e agiu de má fé. O prefeito disse, secretário, não vou buscar. Só quero as 3 juntas. Pirraça. Coisa de menino buchudo. As máquinas ficaram lá por um bom tempo. Levando sol e chuva. E o prefeito de Garanhuns não quis ir buscar. O senhor sabia disso, né? Mas também não quis dizer ao povo. Esperto. Agora sim, vamos falar de São Pedro. Ano passado, 2020, na campanha, eu fiz uma promessa em praça pública, inclusive pedi para gravarem, porque eu queria colocar aquela gravação no dia que a gente fosse entregar a obra, para pavimentar com R$1 milhão ali, né, ruas no distrito de São Pedro. Para minha surpresa, secretário, depois que o prefeito assumiu aí o mandato, ele, né, a gestão dele, disse que iria asfaltar lá. Ora, como é que a gente consegue asfaltar uma rua 2 vezes? Tem que decidir quem é que vai fazer a obra. Se vocês não quiserem fazer, me avisem com toda a tranquilidade do mundo que eu faço via Codevasf. Problema zero. Agora, o que não dá é para a gente fazer uma obra 2 vezes. Né? Se eu disse que ia fazer, por que depois a gestão foi na frente? Nem fez e nem a gente executou até agora. Já poderia ter executado, mas em virtude desse compromisso aí da prefeitura em fazer a obra, eu fiquei sem entender se era para fazer uma rua 2 vezes lá em São Pedro. Gostaria muito de fazer e realmente tenho um carinho muito grande por aquele distrito. Brinquei lá ainda criança. Conheço o distrito de São Pedro e conheço as necessidades de lá. Estou pronto para fazer. É só vocês deixarem. O senhor também falou no seu vídeo sobre pavimentação em Garanhuns. Disse que eu falei numa entrevista de 2,5 milhões, falei mesmo. Olhe lá, está lá no site da Câmara a emenda impositiva, o espelho da emenda, o número da emenda para a Codevasf fazer essa obra. 2,5 milhões. Mas eu vou colocar mais, não só vai ser isso não. O senhor sabe que uma emenda destinada em 2021, ela só é executada em 2022. Então não venha com a sua conversa fiada, com o seu cinismo barato, dizer, deputado, não chegou. Alexandre, tu sabe, Alexandre, que tem um tempo de chegar.
não é? Tem um tempo. A gente indica, vai ser aprovado no orçamento, como já foi agora pelo Congresso, e esse recurso chega em 2022, Alexandre. Tu sabe disso, mas mais uma vez, com seu cinismo, você agiu de má fé, tentando confundir a cabeça do povo. Mas não confunde não, amigo. Confunde não. Estamos aqui para falar a verdade. Os 2,5 milhões estão garantidos lá na Codevasf através de emenda impositiva do nosso mandato e eu vou colocar mais. Estou colocando mais, tá certo? Espera para ver. O senhor disse que eu estou patinando. Ora, um mandato que tem tanto serviço prestado em 3 anos ao Agreste de Pernambuco e ao Estado de Pernambuco, de uma forma em geral, quem acompanha o nosso mandato sabe disso, não está patinando. Patinando está um prefeito que até agora, 1 ano de gestão, não entregou nada de concreto à população de Garanhuns. Nada do que foi prometido à população de Garanhuns. Na verdade, nem começou a governar. Está muito preocupado com a eleição do filho para deputado estadual. Quem sabe? Mas o senhor falou que eu preciso ir aí no gabinete, conversar com vocês. Quero dizer que o meu gabinete também está aberto. O prefeito vem aqui em Brasília e ignora que Garanhuns tem um deputado federal. Mas eu continuo sendo o mesmo Fernando Rodolfo, o mesmo deputado que abriu as portas aqui no final de 2020 para você, Sivaldo, e você também, secretário Alexandre. Eu sou o mesmo. A hora que quiserem vir aqui para a gente conversar, estou à disposição. E com relação à ajuda que vocês me ofereceram, eu não vou precisar de vocês, não. Mas eu acho que vocês precisam de ajuda. Acho que vocês precisam de ajuda para tirar Garanhuns desse atraso, desse mandato pífio, tão pequeno que vocês estão fazendo. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. É um grande prefeito. Ali dá show, lá em Petrolina. Se quiserem, a gente vai lá tomar um café com o Miguel e ele dá uma orientação a você, Sivaldo, de como ser um bom prefeito, porque você não é. Mas se achar Petrolina longe demais, a gente vai em Caruaru. Raquel Lira também tenho certeza que lhe recebe. Toma ali um café com você no gabinete dela. É uma grande prefeita, uma super prefeita da nossa região. E eu tenho certeza, conhecendo Raquel como eu conheço, que ela toma um café com você, ele dá umas aulas também, ele dá uns conselhos para você ser um bom prefeito, porque você não é. Mas se quiser ir até Jabotão, a gente também vai e senta lá com o Anderson. Aliás, Anderson Ferreira foi premiado pela ONU, agora modelo de gestão lá em Jabotão. A gente dá uma volta lá, conhece o complexo administrativo, senta com o Anderson e ele te dá umas dicas também, porque o teu mandato está muito ruim em Garanhuns. Queria fazer uma pergunta. Em 2018 você apoiou João Campos para deputado federal. Foi o mais votado de Garanhuns. Quanto foi que ele colocou mesmo para Garanhuns de emenda? Ô Alexandre, me diz aí, já que você é bom nas contas, né? Me diz aí, Alexandre, quanto foi que João Campos colocou para Garanhuns? João Campos, o deputado que o teu prefeito apoiou e que teve a maioria dos votos de Garanhuns, quanto foi que ele colocou para Garanhuns? E quanto foi que Sivaldo, quando era suplente de deputado e assumiu o mandato lá na Assembleia, colocou para a Prefeitura de Garanhuns? Parece que foi 60 mil, não foi só? Do montante todinho das emendas, só colocou 60 mil para Garanhuns? Foi isso mesmo? Confirma aí, Alexandre, que você é bom nos números, né? Ou pelo menos eu achava que era, mas hoje eu vi que não. Para finalizar, é porque é tanta coisa, né? Faz o rateio do Fundef, dos professores, valoriza os professores. Você nem fez o do Fundeb, você não está nem aí para professor. Eu, como sou deputado que defende essa causa aqui, peço, né, respeito o professor, faz o rateio do Fundeb, do Fundef, aí para eles. E queria desejar um feliz ano novo para você, prefeito, para você, secretário, para toda a população de Garanhuns. E que em 2022, Sivaldo, você possa pensar mais nas famílias de Garanhuns, assim como você pensa na sua família. Um grande abraço, tamo junto.